Credo in unum Deum. Salve Maria, fiel católico, eu sou Henrique Sebastião, editor do site O Fiel Católico, e hoje eu trago para os vossos estudos a primeira questão do nosso Manual Bíblico do Fiel Católico, com a questão intitulada: onde está escrito na Bíblia que a única regra de fé e prática do cristão é a própria Bíblia? Bem, vamos primeiro desenvolver o enunciado do problema. A afirmação de que a única regra de fé e prática do cristão é a Bíblia tem a sua origem na chamada Reforma Protestante do século XVI. Essa afirmação é baseada no princípio sola Scriptura, que quer dizer, do latim, quer dizer somente a Escritura. Segundo esse princípio, esse sola protestante, a Bíblia tem a absoluta primazia sobre a doutrina, sobre a via de conduta dos cristãos, sendo a única regra, tanto de fé quanto da prática, que todo ser humano deveria seguir. A fonte principal dessa afirmação são os assim chamados reformadores protestantes, especialmente Martinho Lutero, que iniciou esse trágico movimento no ano 1517, e João Calvino, que sistematizou muitos dos princípios ditos reformados. Dita reforma, ditos reformadores, ditos reformados, porque não há nada de reforma nesse movimento iniciado por Lutero e companhia, já que não houve uma reestruturação, um aprimoramento da fé cristã, como sempre fora, mas sim uma completa demolição de tudo que se tinha por doutrina católica, por igreja, por cristianismo. A partir do momento em que você derruba a própria estrutura de uma casa, demole tudo, reduz tudo a pó e levanta outra estrutura no lugar, aí já não é mais reforma, não se pode chamar de reforma isso, Então a igreja, que sempre se fundamentou sobre as bases, os pilares das Escrituras, sim, das Sagradas Escrituras, e também da tradição apostólica, estruturadas, entendidas a partir do magistério da Santa Igreja, do Santo Padre o Papa, do sucessor de São Pedro, instituído diretamente por Jesus Cristo e seus sucessores, e os apóstolos e seus sucessores, então com os sacramentos dados por Cristo. Então, a partir do momento em que você demole todas as bases, você demole, você derruba tudo, não deixa absolutamente nada, isso não é mais uma reforma, isso é a invenção de algo novo, a criação de uma nova religião. E foi o que aconteceu. Mas, para efeitos práticos, o nome que ficou, o nome que se convencionou chamar a esses hereges, esses heresiarcas da fé católica, reformadores, a Reforma Protestante, então usamos o nome que ficou estabelecido para que possamos nos fazer compreender, mas é um nome completamente equivocado, injusto, inclusive, dá a impressão de que a igreja realmente precisava de reforma e que vieram ali os grandes reformadores. É um nome que já, por si só, deforma a realidade das coisas como são. Mas então, o sola Escritura, essa doutrina, é identificada como um dos princípios fundamentais desse movimento e significa que a Bíblia, e a Bíblia só, deveria ser a única regra de fé e prática em questões de doutrina, de moral, de disciplina, de tudo. É um dos 5 pontos fundamentais do pensamento protestante, encabeçando a lista dos chamados 5 solas protestantes, que são estes: o sola Escritura, exatamente este, somente a Escritura. Depois tem o sola gratia, somente a graça; sola fide, somente a fé; solus Christus, somente Cristo; e soli Deo gloria, glória somente a Deus. Aparentemente faz sentido, aparentemente são princípios piedosos, justos, que retratam a fidelidade dos seus idealizadores, mas na realidade todos eles estão completamente equivocados, e veremos um por um no desenvolvimento dos nossos estudos. Bem, essa doutrina então do sola Escritura, desenvolvida a partir do século XVI, como vimos,
portanto mais de 1500 anos após a fundação da Igreja por Jesus Cristo sobre Simão Pedro, conforme vemos em Mateus 16, 18 e seguinte, foi desenvolvida em oposição. Essa doutrina foi desenvolvida em oposição à autoridade da tradição e do magistério da Igreja Católica, estabelecendo a Bíblia como única fonte de autoridade. Basicamente, em breves palavras, é isto. Enunciada então a questão, enunciado o problema que a questão levanta, veremos agora como esta questão 1 do nosso Manual Bíblico Católico se responde. E é uma resposta bastante simples. Então a pergunta: onde está escrito na Bíblia que a própria Bíblia é a única regra de fé e prática do cristão? Resposta: em lugar nenhum. Na verdade, o que a Bíblia afirma é literalmente o exato oposto disso. Vejamos. Em João 5,39, o próprio Jesus Cristo declara: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. São elas que dão testemunho de mim, e vós não quereis vir a mim, para terdes a vida. Nosso Senhor afirma claramente que não basta ler as Sagradas Escrituras, ou melhor, que não é possível encontrá-lo a Ele, o Senhor e Salvador, somente pelo exame da Bíblia. Assim acreditavam os fariseus legalistas e os doutores da lei hipócritas daquele tempo, que ele condena, que nosso Senhor condena nessa passagem. De fato, esses homens que o Cristo condena nos evangelhos eram estudiosos dedicados e intérpretes respeitados da lei mosaica, a Torá, no judaísmo do Segundo Templo. Eram escribas e ou fariseus com profundo conhecimento das Escrituras, frequentemente atuando naquela sociedade como professores e juízes. Eles eram a máxima autoridade em questões legais e rituais, mas, nos evangelhos, eles são frequentemente retratados em confronto com o Senhor Jesus, criticados por priorizarem a literalidade do texto em vez de o espírito da lei. Exemplos dessas interações conflituosas aparecem em Mateus 22:35, Marcos 12:28, Lucas 5:17 e vários outros. Esses homens eram grandes conhecedores do texto sacro, sabiam citar de cor os seus trechos, que repetiam a todo instante, como vemos nas páginas sagradas, nos episódios retratados nos evangelhos, mas eles não podiam se aproximar do Senhor por essa via. Por isso ele diz: examinais as Escrituras, mas não quereis vir a mim. Vemos então que outra coisa é necessária para se achegar ao Senhor, que é o Salvador, que é a fonte da vida. E que coisa seria essa? O Senhor está dizendo isso. Eles conheciam muito bem as Sagradas Escrituras, examinavam as Sagradas Escrituras com grande conhecimento, com autoridade, inclusive, mas as Escrituras, que dão testemunho do Cristo, eles não entendiam e não se aproximavam dele para receber a vida. Bom, em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, São Paulo apóstolo declara categoricamente, aspas, escrevo-te para que saibas como deves te portar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e o sustentáculo da verdade. Estamos usando aqui a tradução clássica do Padre Matos Soares, pela sua fidelidade, precisão e confiabilidade. A tradução do Padre Manuel de Matos e Silva Soares de Almeida foi feita diretamente a partir da Vulgata, a versão latina da Bíblia mais amplamente usada pela Igreja Católica. Esse tradutor baseou o seu trabalho principalmente no texto da Vulgata Clementina, confrontando esse texto com os originais hebraicos e gregos, quando necessário, para garantir a precisão. Essa tradução, publicada originalmente em 1932, reflete um esforço de fidelidade ao texto latino tradicional da Igreja. Mas outras boas traduções existem e dizem que a Igreja é a casa do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade, ou coluna e sustentáculo da verdade, assim como consta também na nova versão internacional, para citar aqui uma tradução utilizada também por protestantes para apontar a total incoerência.
que existe aí. A própria Bíblia não poderia ser mais clara, direta e incisiva nessa resposta. A coluna, o sustentáculo, o fundamento da fé e prática do cristão é a Igreja, não as Escrituras, menos ainda interpretadas isoladamente. Sim, a Sagrada Escritura é, aspas, inspirada por Deus e útil para ensinar, repreender, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus se torne perfeito e aparelhado para toda boa obra. Como está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Mas dizer que a Escritura é útil é muito diferente de dizer que ela é a única regra, não é mesmo? Ora, no mesmo sentido, eu poderia dizer que o sabão é útil para lavar louça, mas isso não significa que esse é o único e exclusivo meio para se cumprir essa tarefa. Eu posso usar vários tipos de detergentes, posso lavar com vinagre branco, limão e água quente, posso usar uma lavadora automática, etc, etc. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, vemos que a Escritura não pode ser interpretada de modo particular. Está escrito, abre aspas, saibais primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura resulta de interpretação particular. A versão da NVI traz esta tradução do mesmo versículo no seguinte modo, abre aspas, acima de tudo, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Fim da citação. Note-se como o texto sagrado enfatiza que, antes de tudo, em primeiro lugar, devemos saber que as profecias da Bíblia não são de interpretação particular. O original no grego traz a palavra proton, que no grego indica prioridade ou primeira coisa em ordem de importância no início dessa citação. Sendo traduzida como primeiramente, ou em primeiro lugar, ou antes de tudo, ou até principalmente, no contexto da frase. Então, veja, quer dizer que é muito importante entender que o conteúdo das Escrituras não é para a interpretação particular, não provém de interpretações humanas, pessoais. Assim, é evidente que também o seu exame e a compreensão do que elas ensinam não pode se dar por meio do livre exame, isto é, da interpretação particular de cada um, até porque, como diz um antigo e sábio adágio popular português, cada cabeça uma sentença. Aliás, esse provérbio antiquíssimo é derivado do latim quod homines tot sententiae, tantos homens, tantas opiniões, que é atribuído ao dramaturgo romano Terêncio, Públio Terêncio Afro, do século III. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, há uma clara exortação que demonstra que, além das Escrituras, nós devemos observar a sagrada tradição da Igreja, isto é, a instrução dos apóstolos. É a seguinte, abre aspas, permanecei constantes, irmãos, e conservai as tradições que aprendestes, por nossas palavras ou por carta nossa. A versão NVI traz, permaneçam firmes e se apeguem às tradições que foram ensinadas a vocês, quer de viva voz, quer por carta nossa. Fecha aspas. Guardar a tradição apostólica, seja aquela passada por palavras, nas pregações, no ensino constante do magistério da Igreja, seja pelas epístolas dos mesmos apóstolos, quer dizer, o Novo Testamento da Bíblia, ou também por aquilo que eles ensinaram oralmente, por aquilo que eles ensinam ainda hoje por meio dos seus sucessores. Não basta só a Bíblia isoladamente. É preciso observar também a instrução da Igreja, que é a coluna e o fundamento da verdade. E desde sempre foi assim na verdadeira Igreja de Cristo, como a Bíblia revela. Se alguém ainda tiver dúvidas quanto à base bíblica, como gostam os protestantes de dizer, a base bíblica da importância da sagrada tradição para os cristãos, basta conferir 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 6, onde a instrução é ainda mais clara. Abre aspas. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo,
que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Fim da citação. Note-se aqui, em primeiro lugar, que se trata de uma definição solene, categórica, isto é, dogmática. Nós vos ordenamos. Aqui reproduzimos a tradução dos monges de Maredsous, feitas diretamente dos originais em grego koiné, pela sua precisão e literalidade, que é idêntica à da versão NVI, pois o original traz uma palavra que especialmente nos interessa, que é paradocine, a forma acusativa de paradosis, que significa tradição ou aquilo que é transmitido, entregue. Literalmente, o paradocine significa tradição com sentido de aquilo que é passado adiante ou transmitido, e se refere aos ensinamentos, costumes e doutrinas. Nesse contexto do Novo Testamento, especialmente nas cartas paulinas, essa palavra se refere à doutrina confiada aos apóstolos por Cristo e que foi transmitida por estes à igreja do mesmo Cristo, tanto oralmente, na tradição, quanto por escrito, na Bíblia. Aí está, derrubada, destruída, reduzida a pó e enterrada a absurda tese de que alguém pode ser verdadeiro cristão apenas mediante o exame particular da Bíblia, ou de que a Bíblia seria, sozinha, a única regra para se seguir. Demos graças a Deus que nos deu a Igreja, corpo de Cristo, conforme também atesta a mesma Bíblia Sagrada, para a nossa salvação. Amém. Até a próxima, se o bom Deus assim quiser.